uns dias atrás, quando o pastor me convidou, eu tentei negociar com ele, não teve jeito. Ele mandou um versículo que dizia assim: confia no Senhor teu Deus de todo o teu coração e não te estribes no teu conhecimento. E daí eu não pude falar mais nada. É uma honra muito grande estar aqui. E espero, no fundo do coração, que eu entregue para vocês tudo aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração e que essa mensagem ela venha direto do trono de Deus. Amém? Eu gostaria de ministrar uma palavra. Até quando a pastora fez a abertura, eu pensei que ela ia ministrar para mim. Era o mesmo tema, né? E depois eu entendi que é a confirmação daquilo que eu tinha no meu coração de passar para vocês. Era uma introdução daquilo que eu tinha preparado. E eu trouxe uma palavra, se vocês perceberam, no folderzinho da igreja, que fala sobre fé, sobre esperança, sobre amor. E é uma palavra relacionada a Coríntios, 1 Coríntios 13. E foi o que a pastora trouxe, né, de início. Mas que, para que possamos fundamentar mais nessa palavra, eu gostaria que vocês abrissem em João 14. E só comentando sobre o que o pastor falou da amizade. Eu tenho para te dizer, pastor, que ela é recíproca. Porque nós frequentamos a igreja por muitos anos, como um casal, eu e a Ângela, mas nós podemos encontrar, o caminho de Deus e aquilo que Ele tem, o melhor para nós, a partir de 2019, a partir do encontro que nós fizemos, o encontro com Deus. A partir daquele momento nós atendemos o chamado do Senhor. E decidimos, então, a escutá-lo e participar desta igreja. E nós temos crescido muito espiritualmente. Então, assim, a amizade que nós temos com vocês, ela também é algo muito valorosa para nós. Lá em 2001, 2002... nós nunca podíamos imaginar que isso pudesse acontecer. Mas o Senhor, Ele tem planos nas nossas vidas que nós não entendemos de imediato. Amém? Então, em João 14, 2 e 3, diz assim: na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar o lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltareis e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Se você puder, vai um pouquinho adiante, em Tito, capítulo 2, versículo 12 e versículo 13. Diz assim: educando-nos para que, renegadas
a impiedade e as paixões mundanas, vivamos o presente século sensato, justo e piedosamente, guardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Em outra versão diz assim, é a versão transformada. Ela fala assim: somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Neste mundo perverso, devemos viver com sabedoria, justiça e devoção, enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. E mais adiante, em Hebreus 11, o versículo 1 e o versículo 6. O versículo 1 diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. E o versículo 6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista e que se tornará galardador dos que o buscam. Em 1 Coríntios 13, que é o versículo-chave que eu gostaria de trazer nessa noite. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o amor é maior. Amém? Irmãos, quando Paulo escreveu essa carta aos Coríntios, ele estava falando porque aquela igreja ela era quase que irrepreensiva. Mas eles tinham um pequeno problema. Eles cuidavam dos dons espirituais deles muito mais do que de qualquer outra coisa. Se voltar um pouquinho no capítulo 12, no capítulo 11, e também quando a pastora leu no capítulo 13, ele diz assim que eles entendiam que os dons de profecia, os dons de falar em línguas, os dons de cura eram muito maiores do que os outros. Mas aí Paulo vem e fala para eles: vocês estão errados, porque muito mais importante é o amor. Muito mais importante do que a esperança, muito mais importante do que a fé, é o amor. E para que possamos entender melhor o que Paulo estava falando, eu trouxe esses versículos de João, de Tito, de Hebreus. Porque quando falamos em esperança, nós temos que entender que a esperança é algo que é possível de acontecer. A esperança é algo que nós entendemos que sim, que nós podemos chegar lá. Por mais difícil que seja, por mais complicado que seja, a esperança é algo que nós alcançamos como seres humanos. A esperança, ele não é um milagre, ele é algo difícil, pode ser, mas é algo possível de acontecer. Trazendo um exemplo, por exemplo, eu moro de aluguel, eu não tenho casa, eu tenho um salário, nesse momento, pouco, que dá basicamente apenas para mim pagar o meu aluguel, para mim comer, mas eu tenho a esperança de que um dia eu vou ter a minha casa própria. E muitas vezes não tenho dinheiro, muitas vezes nem para colocar a comida dentro de casa, nem para pagar uma consulta, nada disso. Mas eu tenho esperança, sim, de um dia ter a minha casa.
Isso é esperança. É algo difícil de acontecer. Se olhar à minha volta, eu não consigo vislumbrar como isso vai acontecer, mas é possível. Eu preciso ter mudança de hábito, eu preciso ter mudança de atitude, talvez eu preciso me profissionalizar melhor para trocar de emprego, para ganhar mais, mas é possível, não é impossível. E quando João traz, na casa de meu pai há muitas moradas, e eu vou lá, e quando estiver pronto, Jesus falando, eu voltarei e buscarei vocês. Jesus, ele está trazendo uma promessa. E Jesus, ele está falando que quando estivermos prontos, e quando a casa do Pai estiver pronto, ele vai vir nos buscar. E isso é esperança, porque isso é uma verdade, e isso vai acontecer. Pode demorar, pode não ser no meu tempo, mas vai acontecer. Mas só que para isso aconteça, eu preciso ter algumas coisas que Paulo falou para Tito. Eu preciso ter mudança de hábito. Eu preciso seguir as instruções que ele mandou na carta quando mandou para Tito. Eu preciso mudar de atitude. Eu preciso deixar as coisas ímpias de lado. Eu preciso deixar as coisas pecaminosas desse mundo de lado. Para que a esperança possa chegar até mim e eu possa estar morando na casa do Pai. Então a esperança, eu gostaria de concluir para vocês, é algo que é possível. E a esperança, ela é muito mais do que aquilo que eu vislumbro. Quando eu falo de esperança da Bíblia, não é algo que eu quero para a minha vida terrena. É a esperança do dia em que Jesus vai voltar e eu, seguindo as instruções da palavra de Deus, eu vou com Ele para a casa do Pai. Isso é esperança na Bíblia. E hoje a minha intenção aqui é trazer para vocês a palavra do Senhor. Instruções que vêm da palavra de Deus. E quando nós falamos de fé, em Hebreus 11:1, dizia: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. A fé, ela é relacionada a questões espirituais, e isso eu digo no nosso dia a dia, e em qualquer tempo, em qualquer momento, em qualquer questões, a fé, ela é espiritual. A fé, ela não é uma situação secular desse mundo. Por mais que nós, no dia a dia, nós usamos a palavra fé, nós banalizamos a palavra fé, porque nós usamos a palavra fé para situações que não é o que a Bíblia traz. Nós usamos a palavra fé quando nós queremos acertar na Mega Sena. Eu tenho fé que um dia eu vou ganhar na Mega Sena. Eu tenho fé que um dia... Eu tenho fé naquela pessoa, por exemplo. Eu vou fazer uma fezinha. Isso não é fé. A fé é a certeza daquilo que nós não vemos, mas que vai chegar. Então é triste falar, mas só que muitas vezes nós banalizamos a palavra fé e usamos para as coisas que não é de Deus. E isso vai se tornando algo banal, porque para tudo nós colocamos fé, e quando nós precisamos efetivamente ter fé na nossa vida, aí nós não conseguimos mais distinguir aquilo que é fé daquilo que é mundano. A fé, ela é milagre. Jesus, quando ele curava as pessoas, ele falava: vá, a tua fé te curou. Quando a mulher do fluxo de sangue foi curada, ele olhou, disse que saiu virtude dele, mas ele falou para ela: a tua fé te curou. Quando ele curou cegos, a tua fé te curou. Quando ele criou aleijados, a tua fé te curou. Mas
A fé não é apenas isso. A fé é muito mais do que realizações, do que milagres físicos, muito mais do que os milagres físicos que Jesus fez. É fé, sim. De forma alguma eu estou minimizando isso. Mas só que Jesus curava as pessoas e falava que a fé te curou porque eles precisavam ver para crer. Mas a fé, ela vai além. E quando nós lemos em Hebreus 11, o capítulo 11 de Hebreus, ele é dedicado a falar sobre fé. E ele diz que, pela fé, muitos alcançaram o galardão do Senhor. Deixa eu só voltar aqui em Hebreus 11. Ele diz que, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. E daí ele traz alguns personagens da Bíblia. Ele traz Noé, por exemplo. A fé que Noé teve. O Senhor deu a ordem para ele construir uma arca. Noé levou em torno de 100 anos para construir uma arca. A Bíblia fala que quando Noé tinha 500 anos, ele teve 3 filhos. E quando ele teve 600 anos, veio o dilúvio. E a arca foi construída nesse meio tempo. Então, suponhamos que ele tenha demorado nessa faixa de 100 anos. Só que o interessante é que a Bíblia ela não fala que antes disso chovia. Não tem relato que chovia. Diz em Gênesis que o orvalho vinha da terra para molhar as plantas e elas produzirem. Não diz que tinha chuva. E o Senhor falou para Noé, que era para ele construir uma arca, que o Senhor ia fazer chover, ia ter um dilúvio. E ele ia acabar com toda a raça. E Noé, sem nem saber o que era chuva talvez, construiu essa arca. E daí em Hebreus 11 também fala sobre Abraão. E o Senhor fala para Abraão, saia do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E Abraão pegou Sara, sua família, e foi. E foi para uma terra que Deus ia mostrar. E falou que eu farei de você uma grande nação, a sua descendência serão incontáveis, serão como as estrelas do céu, como a areia do mar, serão incontáveis as suas estrelas. E em determinado momento, Abraão, já na sua velhice, teve Isaque. E o Senhor falou para Abraão, pegue seu filho Isaque, seu único filho, o Senhor falou, seu único filho. Sabemos que tinha Ismael, mas o Senhor falou, pegue seu filho Isaque, seu único filho, e ofereça a mim em holocausto. Suba no monte e ofereça. E o que Abraão fez? Abraão subiu no monte. Abraão subiu no monte e preparou para sacrificar o seu único filho. Mas é a promessa de Deus que seriam incontáveis a sua descendência. E aí que está a fé de Abraão. Mesmo sabendo que era velho, mesmo sabendo que talvez não teria chance de ter outro filho. Porque lá em Gênesis, o Senhor, quando ele se irrita com o povo, ele fala que então passariam a ter até 120 anos. E Abraão já estava chegando perto disso também. Mas Abraão, ele não titubeou. Abraão, ele manteve a sua fé e foi lá e preparou tudo
para o sacrifício de Isaque. Porque ele sabia que se o Senhor tinha prometido para ele que as descendências dele seriam incontáveis, o Senhor iria fazer alguma coisa. Ou ele iria ter outro filho, ou iria ressuscitar. Eu não sei qual foi o pensamento de Abraão. O fato é que Abraão teve fé, porque ele ofereceu o único filho. E a promessa do Senhor é que seriam descendentes e descendentes. E se morresse Isaque, não teria descendência. Mas Abraão confiou que Deus tinha um plano maior para ele. E assim tem outros personagens, no próprio capítulo 11, e outros personagens na Bíblia, vários e vários. Mas o que acontece com esses é que eles tiveram fé no Senhor. E o Senhor os recompensou. No versículo 6 de Hebreus 11 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe. Não basta apenas se aproximar de Deus, não basta apenas vir aqui no domingo, precisamos crer que Ele existe. E que se torna galardador dos que o buscam. Abraão, ele não viu a sua descendência. Noé, ele não viu a terra, ele não viu o desenvolver da terra depois que veio o dilúvio, porque assim que ele desceu da arca, pouco tempo ele morreu. O Senhor chamou Moisés para tirar o povo do Egito e para ir para uma terra prometida. Moisés não entrou na terra prometida. Mas todos esses, e alguns outros, eles foram aprovados pelo Senhor, pela fé que eles tiveram. A promessa de Deus, ela se cumpriu. Não enquanto eles estiveram aqui, mas a promessa de Deus se cumpriu. Depois do dilúvio, veio o mundo, esse que estamos. As descendências de Abraão são inúmeras. Aqueles que saíram do Egito, os descendentes entraram na terra prometida. E daí você vai falar, mas e a promessa para Abraão, para Noé, para Moisés e para os outros? Deus os recompensou muito mais. Porque eles herdaram, porque diz que eles foram aprovados por Deus e hoje eles estão junto com o Pai. Hoje eles estão morando na casa do Senhor. Hoje eles estão morando na casa do Pai. Então a recompensa deles foi muito maior do que aquilo que o Senhor tinha prometido. Eles podem não ter recebido a promessa terrena no seu todo, mas eles receberam muito mais, porque eles receberam a vida eterna, e é a vida eterna junto com o Pai. E por último, normalmente nós falamos na palavra, né? E por último e não mais importante, mas é o contrário. E por último e mais importante do que a fé, mais importante do que a esperança, o amor. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior deles é o amor. E só comentando, nós vimos então sobre a esperança, que é algo difícil, mas é possível. Nós vimos sobre a fé, a promessa do Senhor na vida de cada um, e a certeza que as promessas se cumprirão. Mas Paulo, ele escreve à igreja de Coríntios que o amor, ele é ainda maior. O amor, ele é maior do que a profecia. O amor, ele é maior do que a cura.
O amor, ele é maior do que falar em línguas. O amor, ele é maior do que a esperança. O amor, ele é maior do que a fé. O amor, ele é maior do que a cura, porque quando nós estivermos junto com o Pai, ninguém vai precisar de cura, porque ninguém vai estar doente. O amor, ele é maior do que a profecia, porque a profecia é estar na casa do Pai, e nós já vamos estar lá. O amor, ele é maior do que falar em línguas, porque na casa do Pai todos vão falar a mesma língua. O amor é maior do que a esperança, porque o Senhor já voltou para buscar nós. E o amor, ele é maior do que a fé, porque nós já recebemos o galardão e estaremos morando junto com o Pai. Portanto, o amor, ele é maior. O amor de um pai, o amor de um amigo, o amor do esposo, da esposa, o amor entre um casal. O pastor já pregou aqui várias vezes sobre os tipos do amor. Um deles, filéu, que é o amor entre amigos. O amor que você tem por um amigo, um amor verdadeiro, um amor de cumplicidade, um amor que não espera nada em troca. Eu sou amigo de muitas pessoas, mas muito poucos são aqueles amigos verdadeiros. Esse é um tipo de amor. O amor eros, que é o amor entre o casal. É o amor verdadeiro, não é o amor, não é a paixão, aquela que arde, aquela que é momentânea, não. É o amor entre um casal, um amor verdadeiro entre o homem e uma mulher. É o amor entre um homem e uma mulher. O amor paternal, que é o amor entre um pai e um filho. Eu posso colocar aqui o amor entre um filho e um pai também. Aquele que é filho, ele sente amor por um pai. Dependendo da fase em que ele está, ele fica um pouco revoltado, mas ele entende que o pai ama ele, e ele entende. E ele ama o pai. Mas o amor de um pai, de uma mãe, por um filho, só sendo pai ou mãe, para saber a dimensão desse amor. O filho ainda não tem a dimensão de um amor que um pai ou que uma mãe sente por ele. Qual que é o limite? Você sendo pai, sendo mãe, qual que é o teu limite do amor pelo teu filho? O que você daria pelo seu filho? O que você faria pelo seu filho? Você faria um financiamento num banco? Faria uma dívida impagável para salvar a vida do teu filho? Uma vez eu escutei falar aqui, história real, que um pai escutou do médico falar assim: não venda nenhuma cabrita do teu rebanho, porque a tua filha não tem cura, a doença dela não tem cura. O que você faria? Essa semana eu li que uma mulher, se eu não me engano em Portugal, pelas circunstâncias que foi levando, ela acabou mentindo no hospital, falando que ela era amiga de um secretário de saúde, enfim, alguém que tinha muito poderes. Isso ela mentiu dentro de um hospital, porque as filhas gêmeas dela precisavam de um medicamento que custavam 2 milhões cada dose. E ela acabou mentindo pela filha dela. É correto? A mentira não é de Deus. Mas você faria o quê? Qual é o limite do seu amor pelo seu filho? Você daria a sua vida por ele? Chegaria a esse ponto? Daria a tua vida pela vida do seu filho? Faria um transplante para salvar a vida do teu filho?
É uma pergunta difícil de responder. Mas e se não fosse por um filho, e se fosse pela sua esposa, pelo seu esposo? A Bíblia fala que o homem deve amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja. Seu amor chega a tanto? E se não fosse pela sua esposa, mas fosse pelo seu amigo, esse amigo que você faria de tudo sem nada esperar em troca, você daria a vida por ele? E se não fosse um amigo, mas fosse uma pessoa boa, qual que é a sua resposta? E se não fosse uma pessoa boa? E se fosse um pecador? Eu acredito que vocês entenderam aonde eu quero chegar. E se fosse um pecador? E se fosse eu, e se fosse você? Deus, Ele entregou o seu Filho por mim e por você. Por pecadores igual a eu, igual a você. O seu Filho unigênito, aquele que não tem pecado algum, aquele que não tem transgressão, Deus entregou por amor a mim e por amor a você. Mesmo sabendo, Deus sabia que eu iria nascer, Deus sabia que você iria nascer. Mesmo sabendo que nós iríamos pecar, Deus entregou o seu Filho por nós. Foi pregado, foi crucificado, foi morto. E por um único objetivo, Jesus desceu e foi morto, crucificado, para dar a oportunidade para mim e para você, escolher entre herdar a vida eterna junto ao Pai ou não. Mesmo sabendo dos nossos pecados, mesmo sabendo de tudo isso. Hoje eu tenho a oportunidade, assim como você, de escolher qual porta eu quero entrar, na porta estreita ou na porta larga. Qual decisão eu quero ter? Seguir o pecado ou seguir aquilo que a palavra nos ensina? É uma decisão que eu tenho que ter. É uma decisão que você precisa ter. Jesus, Ele já pagou o preço. Só que nós precisamos tomar uma decisão. Jesus, Ele morreu pelos nossos pecados. Mas cabe a nós aceitarmos essa morte de cruz de Jesus, ou não. E aí eu, já indo para uma parte, para concluir, eu quero fazer outra pergunta. O que representa mais o amor? Qual é o auge do amor? A maior demonstração de amor que uma pessoa pode receber ou pode demonstrar para outra, não é um presente do Dia dos Namorados, não é um presente de Dia das Mães, de Dia dos Pais, não é um presente de aniversário. Você pode dar um presente, você pode dar uma joia, um carro, um jantar, um buquê de flor. Isso demonstra o amor? Sim, demonstra, claro que demonstra. Ou não, porque muitos podem fazer isso de maneira falsa. Mas a maior demonstração de amor que você pode ter é uma palavra só. E uma atitude muito grande. É o perdão. Essa é a maior demonstração de amor que uma pessoa pode receber ou dar. Porque quando você perdoa alguém, você está quebrando o orgulho. E quando você recebe o perdão, você também fere seu orgulho. Então o perdão é a maior demonstração de amor que você pode receber ou pode oferecer a alguém. Não existe uma demonstração maior do que isso. E essa é a chave para que possamos ser salvos. O perdão. Essa é a chave para que nós possamos estar morando junto ao Pai.
é o perdão. Sabe por quê? É o perdão de Deus pelos nossos pecados. Porque a Bíblia fala que os nossos pecados, eles podem ser vermelhos como escarlate, que eles se tornarão brancos como a neve, desde que nós confessamos e nos arrependemos deles. Então cabe a nós receber ou não o amor de Cristo, receber ou não o amor de Deus. Qual que é a minha decisão? Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Paulo escreveu para Tito: devemos deixar as coisas deste mundo, as coisas pecaminosas desse mundo, deixar as coisas de ímpios, para que possamos ter a esperança de estar morando junto ao Pai. Então nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, para que aquela atitude que Jesus fez, de ser pregado na cruz, tenha algum valor na minha vida e na sua vida. Somente assim, a morte de Cristo vai ter valor para mim ou para você. Enquanto eu não me arrepender dos meus pecados, eu não serei perdoado pelo Pai. Deus, Ele é tão misericordioso, que Ele diz que teu pecado pode ser vermelho como escarlate. Que eu, confessando de todo o meu coração e me arrependendo, ele se tornará branco. Ou seja, Deus, Ele não vai mais se recordar dos nossos pecados. Mas para isso eu preciso, sim, ter uma decisão. Eu preciso me arrepender. E eu preciso pedir perdão para Deus. E Deus, Ele é misericordioso. Ele é de infinita misericórdia. E Ele irá te perdoar, assim como Ele irá me perdoar. E você sabe por que Ele irá perdoar a mim e a você? Sabe por que se eu me arrepender e pedir perdão, eu vou herdar a vida eterna? Porque o amor de Deus, ele é perfeito, porque o amor de Deus, ele é incondicional. E porque em João 3,16 está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho, unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E é por isso que eu tenho certeza, que se houver arrependimento, sim, eu vou herdar a vida eterna. Eu vou ser perdoado pelo Pai. Eu vou estar morando junto com Deus. Jesus, Ele foi crucificado pelos meus pecados. Mas eles serão perdoados. E só depende de mim. Amém, igreja? Amém. Se você pudesse colocar de em pé, vamos orar. Senhor meu Deus, meu Pai, te agradeço, Pai, por este momento, te agradeço por essa palavra, Senhor. Mas eu te peço, Senhor, que essa palavra ela encontre morada no coração de cada um que aqui esteja, Pai, no coração de cada um que esteja ouvindo, Senhor, neste tempo um e outro, Senhor. Que essa palavra ela não seja como aquela semente jogada à beira do caminho, mas que ela encontre terra fértil, Pai. Que ela não caia à beira do caminho para que o inimigo, para que o maligno chegue e roube, mas que ela encontre terra fértil, Senhor, para que possamos meditar nela. Pai, eu quero que se você, nesse momento, sente que precisa pedir perdão, faça isso.
Não deixe para amanhã. Peça perdão. Peça perdão para Deus pelos seus pecados. Se você quiser receber a oração, fique à vontade. Pode vir aqui na frente. O Senhor, Ele espera ansiosamente a sua decisão. Ele espera ansiosamente uma atitude minha, uma atitude sua, para que se arrepender dos nossos pecados. Oh Deus. Guarde no seu coração. Guarde no coração a esperança de um dia estar morando junto ao Pai. Guarde no coração a fé da promessa de Deus, a fé das promessas do Senhor na sua vida. Não espere algo terreno, mas espere algo eterno. Guarde no seu coração o amor de Deus, porque somente Ele é perfeito, somente Ele é incondicional, porque Ele não espera nada em troca. Guarde isso no seu coração, em nome de Jesus, amém.